o Dr. Ricardo Dias, ele vai falar sobre o Covid, evidências, intuição, as perspectivas para o tratamento e prevenção da doença. O Dr. Ricardo, ele se tornou uma celebridade recentemente, porque a combinação de drogas que aplicada em 30 pacientes com HIV, um dos pacientes que tem de 34 anos que tem HIV desde 2012, está com viremia indetectável faz 17 meses. E isso é o terceiro caso do mundo que acontece isso. Então, ele foi teve até uma reportagem do New York Times contando essa combinação que ele fez. Ele sempre trabalha com HIV, ele tem vários trabalhos na área, vários trabalhos com publicações importantes, até com recombinação de subtipos do HIV. E é um prazer contar com ele. Ele é formado em 1986 aqui na Escola de Medicina, nós somos meio contemporâneos, ele é mais novo do que eu. Fez residência aqui na escola, mestrado aqui na escola, doutorado aqui na escola também, e um pós-doc na Califórnia. E hoje ele é professor afiliado da disciplina de infectologia da Unifesp e dirige o laboratório de retrovirologia. Então, só insistindo, assim, ele é bem modesto, assim, é uma pessoa super querida aqui no hospital, tem um trabalho maravilhoso na área de HIV, e ele se propôs a fazer essa apresentação, assim, das perspectivas para o tratamento, misturando evidências, intuição, e evidencia bem o que está acontecendo, assim, né? Parece que não tem evidência, mas a intuição tem bastante, e muita gente utilizando. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Medina. Eu vou pôr aqui. Você pode ter cadeira. Eu passo aqui, né? Isso. Gente, obrigado pela oportunidade de falar, né, sobre o assunto que todo mundo está falando, que é essa doença nova, Covid-19, com mais de 7 meses entre a gente, né? Eu tentei colocar uma coisa aqui, tem uma coisa interessante que está acontecendo, né? Está todo mundo sobre grande tensão com relação a essa doença, né? Muitos dados estão sendo gerados, né? A gente nunca viu uma avalanche tão grande de dados sendo gerados, e tem uma coisa interessante que a gente começa a perceber, né? Que é das autoridades, dos especialistas, dos políticos. Aparentemente, as pessoas só acreditam naquilo que elas queriam que fosse verdade. Então, às vezes, o dado está ali para a gente e a gente tem sempre um viés em acreditar no que está acontecendo. Então, às vezes a gente tem muito dado e a gente não consegue incluir a respeito daquilo ali, às vezes a gente tem pouca evidência, já tem uma certeza absoluta do que está acontecendo, e às vezes não é bem assim, né? E a expectativa pessoal acaba interferindo na ciência. Vou dar um exemplo atual, né? De muita evidência e pouca intuição. O perigo da transmissão está no ar que respiramos e não na superfície que tocamos. Cada vez mais a gente fala que o perigo está no ar, mas a gente não consegue ter evidência clara disso daí, né? As evidências são muito indiretas. Eu vou mostrar para vocês. O mundo logo voltará ao normal. Não sei, ninguém sabe. Esse é o nosso desejo. A expectativa pessoal interferindo na ciência, né? Isso, a gente viu isso no começo, né? As autoridades falando isolamento entre as pessoas não fará diferença na disseminação desse vírus. Às vezes se apresentavam fórmulas e modelos matemáticos e não era assim, né? Ou mesmo na hora que a gente achava que encontrou um medicamento, né? Finalmente a gente achou um medicamento, depois a gente prova que aquilo ali pode não ser tão bom, né? Eu sempre disse que esse medicamento não funciona e iria matar as pessoas. Estou falando da cloroquina, né? Mas a história não acabou ainda. Deixa eu mostrar aqui um estudo brasileiro que foi bastante importante e bastante comentado, para mostrar como é que a gente às vezes pode errar na hora que a gente até desenha e conduz um estudo, e era gente de muita reputação fazendo esse estudo, né? O que ele fez? Ele usou 2 doses diferentes de hidroxicloroquina para tratar pacientes, uma doença nova,
um medicamento antigo, só que a gente não sabe que o medicamento antigo pode fazer uma doença nova. E aí eu acho que ele fez alguns erros. Por exemplo, ele escolheu pacientes críticos para tratar de cara, né? Se você não sabe o que vai acontecer, talvez não seja muito ético você pegar gente que não tem muito sintoma, que vai se curar naturalmente. Talvez não seja muito ético você pegar gente que está muito grave, você não sabe o que o medicamento pode fazer. E o que aconteceu foi que, na dose alta, 16 de 41 pessoas morreram. E aí, olha que interessante, as pessoas não tinham nem a doença confirmada. 31 de 40 num braço, tinha o PCR positivo, 31 de 41 no outro. Quer dizer, pode ter gente que morreu sem nem ter a doença, né? sem nem ter a Covid-19. E de cara, né, eles não exploraram a dose, eles não exploraram a estratégia, eles desenharam fase 3. Eles desenharam o para 440 pessoas. Ainda bem que eles não incluíram todo mundo no mesmo dia, porque senão a mortalidade ia ser muito alta, né? Olha, 16 de 41. Imagina como seria se ele chegasse numa casuística dessa mais rápido, né? O DSM-B interrompeu antes. E eles não usaram o grupo controle. Fundamental para você saber da segurança e até da eficácia é um grupo controle, de preferência com placebo, né? Por exemplo, no grupo de dose baixa, 6 de 40 morreram. Vamos supor que no grupo controle, 0 de 40 morressem. A gente ia saber, basicamente, que esse medicamento não estaria indicado, né? E eles não deveriam ter escolhido uma dose tão alta inicialmente. Isso é baseado no estudo in vitro. Eles vão lá, calculam que a dose para você usar deveria ser mais alta do que a dose que a gente usa. Mas você teria que primeiro ter explorado a dose normal para saber se aquilo ali não ia causar nenhum dano, né? E sabe o que acontece? Agora a gente revendo os dados sobre a hidroxicloroquina, está parecendo que você talvez tenha algum resultado bom com isso. Para mostrar que tudo está muito cedo, né? A gente não pode tomar muitas conclusões e decisões antes do tempo passar, antes da gente correr os passos naturais da ciência. Como é que se fixa uma doença infecciosa emergente? Normalmente, você tem esse cruzamento de uma doença que é prevalente em animais para o ser humano. E o que acontece é que, normalmente, esse patógeno se extingue. Se ele não se extinguir, ele vira uma zoonose. AIDS é uma zoonose. Zoonose é uma doença que, em condições naturais, passa de um hospedeiro animal para o ser humano. É isso que pode acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com esse vírus respiratório novo, né? Normalmente, existem duas características que não coexistem em vírus respiratórios. Essas características são transmissibilidade e infectabilidade alta e uma patogenicidade muito alta. Por algum motivo, o vírus não carrega essas duas coisas. Às vezes acontece quando acontece o vírus se extingue. Aconteceu com o coronavírus. O primeiro SARS foi assim, o vírus se extinguiu rápido. O MERS, que tinha uma mortalidade próxima de 40% no Oriente Médio, também se extinguiu. Você não consegue manter isso daí. Aconteceu com a gripe espanhola. A gripe espanhola tinha essas duas características: alta infectividade, alta patogenicidade, e depois de 2 anos, o vírus mudou e se extinguiu. Né? Que é o que provavelmente vai acontecer com esse vírus, né? Certo? Não sei, né? A gente não sabe disso aí. Se eu falar qualquer coisa desse tipo, eu estou usando intuição, porque a verdade não chegou ainda. Então, só para a gente entender como é que funciona a infecção desse vírus, né? Como é que ele infecta as células, até para a gente poder se proteger e entender, né? Então, normalmente, esse vírus, ele tem que vir com uma célula. Ele não vem voando simplesmente solto. Ele precisa de uma célula, ele precisa de uma enzima, de uma célula que chama purina para poder infectar. Como eu estava dizendo, né? Você precisa
interagir com o receptor celular. O receptor dos coronavírus, eles às vezes mudam um pouquinho. Esse receptor agora é um receptor que já foi comum antes e está aparecendo agora, que é o receptor da ECA, né? Da enzima de conversão da angiotensina para aldosterona, o receptor da ECA2, certo? E a gente pode ver que vários coronavírus podem ter outros receptores, ruim pela frequência desse receptor em tecidos e órgãos. Raramente a gente vai ver um vírus com a capacidade de infectar tantos tecidos e órgãos. Eu vou mostrar isso aí para vocês, né? Que é onde o vírus está presente no corpo humano. Por exemplo, ele está no nariz, a gente já sabe. A gente usa isso aí para diagnóstico. Ele não fica o tempo todo no nariz. Tem uma outra característica interessante, ele vai mudando de local conforme o tempo vai passando. Ele está na conjuntiva, ele está na secreção traqueal. Muito importante, na hora que o paciente está entubado, sempre a gente acha esse vírus no pulmão, e ele não está mais no nariz naquele momento, ele não está mais na garganta, ele mudou de lugar. Ele está na garganta, claro, a gente usa isso como diagnóstico, ele não está na urina, ele está no rim, a gente sabe que ele causa uma alteração de função renal, tem um monte de receptor ali, mas ele não vai para o rim. Ele está nas fezes, né? Qual que é a importância disso daí? Eu não sei. Existem casos que eles chamam de supertransmissores, né? Aquelas pessoas que infectam muita gente, né? O R0 é em torno de 2, 3, cada pessoa infecta 2, 3 pessoas normalmente. Teve uma pessoa em Wuhan que infectou 16, uma supertransmissora. E era uma paciente que entrou com um abdômen agudo na enfermaria, foi para uma enfermaria cirúrgica, o abdômen agudo virou diarreia e infectou 16 pessoas. Será que foi pelas fezes? Não sei. Está no sangue, não é tão frequente assim, não está na vagina, está no sêmen. Olha, acharam no sêmen, depois que a pessoa estava se recuperando, não estava mais no nariz e na garganta, mas estava no sêmen. Será que isso vai ter importância em medicina reprodutiva? Também não sei. E está na saliva, muito frequentemente na saliva, né? Claro, está sempre na saliva. Se a gente acha que a gente está transmitindo isso por gotículas, na hora que a gente fala, né? Na hora que a gente fala, sai gotículas, né? Se você estiver no frio, você vai enxergar a sua respiração. Se ele está saindo pelas gotículas, é claro que ele está ali, né? Então está na saliva, assim. E como é que a gente faz para usar o diagnóstico? A gente vai lá e usa o suave no nariz e na garganta. Se você for olhar as referências disso daí, elas têm 5 anos e elas foram desenhadas para influenza. Não foram desenhadas para coronavírus, né? Por que a gente não faz na saliva, se o vírus está mais na saliva do que no nariz e na garganta? Não sei ainda. Talvez a gente tenha que aprender, né? E será que a gente ter o vírus nesses fluidos representa uma via de transmissão? Olha, para a gente saber de via de transmissão, você tem que ter um rigor científico, né? A gente tem usado a intuição. Por exemplo, você desenha um mecanismo plausível, detecta esse agente infeccioso nesse material, vê que você cultiva desse material. E depois você confirma isso em modelo animal. Aí fala assim, ó, definir a via de transmissão. Não tem estudo com modelo animal para mostrar a via de transmissão de uma forma definitiva ainda, para isso daí, né? Claro, as urgências são outras, né? A gente não vai matar animalzinho para definir via de transmissão por enquanto. Mas a maneira mais óbvia, né, talvez seja realmente por gotículas e não pelo ar, né? Você tem essas gotículas, você contamina as superfícies, e aí você vai levar isso aí com a ponta dos dedos para a mucosa, né? Principalmente olhos, nariz e boca, tá certo? Isso aqui é uma coisa que virou um meme, que é interessante, mas eu quero fazer um outro ponto. Esse meme é sobre o uso de máscaras. Se tem 2 pessoas nuas e uma urinar na outra, a pessoa vai se molhar. Só que se a pessoa tiver com calça e a outra urinar nela, ela vai se molhar menos. E se as 2 estiverem com calça, só a que urina se molha, a outra não, né? Então, usa máscara, né? Mas você sabe de uma coisa? Olha esse estudo aqui. Esse estudo, ele começou a ver qual que era a plausibilidade de você ter a transmissão pela mucosa ocular. Então, ele pegou material cirúrgico de 5 pacientes e necrópsia de 10 pacientes. Para você saber se você tem essa viabilidade, você tem que olhar esses 2 receptores principais, né, que é o da ECA e esse outro complicado aqui, e ver se ele está presente naquele local, e ver se ele se expressa, se ele está ativo.
Olha só, ele estava presente no olho e ele se expressa, especialmente na conjuntiva, muito mais do que em outros lugares. Então, parece que é concebível que a transmissão pela mucosa ocular seja uma coisa muito mais importante do que o que a gente acha. E na hora que você usa máscara, né, você não está protegendo o olho, tá certo? E a gente sabe, né, que se você usar máscara, isso é uma coisa que todo mundo percebe, você expõe mais o teu rosto, você mantém mais a umidade e o calor apropriado para você receber uma célula que esteja com vírus, e você manipula muito mais os olhos para ajeitar a máscara, etc. E tal. Então, é concebível até que a máscara aumente o seu risco. Mas é claro que é uma estratégia que dá certo se todo mundo usar máscara, principalmente porque você vai contaminar menos o meio ambiente. Então, ela funciona mais para você prevenir a contaminação do meio ambiente, porque necessariamente para te proteger. Isso aqui é uma evidência indireta, né? A gente não sabe se ela é causal, mas existe uma associação entre, depois do 100º caso, de você manter uma curva menos exclusiva de novos casos, naqueles países que tradicionalmente usam máscara para infecção respiratória. Coreia, Japão, Singapura, Hong Kong. Isso comparado com os outros países que foram surpreendidos por essa epidemia, foi diferente a curva, né? Será que foi a máscara? Não sei, mas a associação está aqui, tá certo? Quem está em risco? Né? Na perspectiva do doador da infecção, né? Quem está em risco? Quem está em risco é quem tem muito vírus, né, para oferecer. Né? Então, olha só, esse estudo aqui foi o primeiro da Nature, ele viu uma coisa interessante. Existe uma correlação entre a quantidade de vírus, isso aqui é uma carga viral, por exemplo, na garganta e no nariz, e os dias. Quanto mais próximo do início dos sintomas, só uma coisa, 80% das pessoas não terão sintomas ou serão órgãos sintomáticos. Está falando aqui de quem tem sintoma. No início do sintoma, você tem mais vírus, e depois essa quantidade de vírus vai diminuindo. Mesma coisa na secreção traqueal, mesma coisa nas fezes. Né? Vai diminuindo, se você colocasse uma linha de tendência, ela estaria aqui. E aí, o que eles viram é que você só recupera na cultura, mostrando que o vírus estaria liado e pronto para infectar, nos primeiros dias, nesse estudo aqui, nos 8 dias, tá certo? Até o 8º dia do início das infecções. Depois, o PCR continua positivo, mas você não recupera mais na cultura. E é claro, você recupera mais na cultura quanto maior a quantidade de vírus. Se a carga viral for alta, você recupera. Será que você não recupera depois do 8º dia, porque a tua cultura só vai ser sensível se você tiver uma quantidade grande de vírus? Ele estaria viável também? Não sei. Será que realmente ele fica defeituoso depois de algum tempo? Isso acontece com alguns vírus respiratórios. Né? A nossa imunidade inata dirige o vírus para ficar defeituoso. Né? Tem uma enzima chamada ApoB que deixa o vírus com umas mutações ali que fica cheio de código de terminação. Aqui para completar, para confirmar, né? Conforme vai passando os dias, você vai diminuindo a chance de ter a cultura, conforme aumenta a carga viral, você aumenta a chance de ter a cultura positiva. O que é importante eu não sei, mas parece que a gente está definindo alguma coisa, depois do 8º dia a gente não se infectaria mais. 9 pacientes nesse estudo. Eles chegaram a essa conclusão com 9 pacientes. Aí teve um outro estudo, teve 90 amostras. Parece melhor, não é 90 pacientes, é 90 amostras. Não consegui saber quantos pacientes tinham no estudo. E eles usaram esse negócio que todo mundo está vendo, que é o CT, para ver a quantidade de vírus. Né? CT é mais ou menos assim. Toda vez que você faz um PCR, a cada ciclo você vai dobrando o número de cópias do teu alvo ali, do teu DNA, tá certo? Isso aqui é um PCR que a gente fez no nosso laboratório, só para explicar o negócio do CT para vocês e ver como é que essa coisa é imprecisa. Né? Então você vai dobrando, aí você coloca aqui o T, é o threshold, uma linha. Passou daqui, você detecta, tá certo? Então vão passando os ciclos, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Se você tiver uma quantidade muito grande, por exemplo, 10 a sexta moléculas, né? Aqui no caso era um vírus, era um HIV, o teu CT é mais baixo. Se você tiver um vírus só, 10 a 0 é 1, o teu CT é alto.
Então, quanto mais baixo o teu CT, maior a quantidade de vírus. Mas sabe uma coisa? Essa curva aqui eu coloco onde eu quiser. Se eu colocar aqui embaixo, o CT vai ficar menor. Então, é um modo impreciso de você determinar a quantidade de vírus, mas todo mundo tem publicado com isso. Então, esse estudo aqui de 90 pacientes, ele pegou e mostrou que a chance de você cultivar, TC e D50 é a cultura do vírus, ela é proporcional ao CT. Quanto mais baixo o CT, maior a quantidade de vírus, né? CT baixo, bastante vírus, maior a chance de você cultivar. Bateu no estudo anterior, né? Que mais? Ele pegou as pessoas que tinham sintoma e as que não tinham sintoma. E eles viram que as que tinham sintoma tinham mais vírus. O CT era mais baixo, né, do que as que não tinham mais sintoma. Mostrando que, realmente, naquela fase sintomática, você tem mais vírus. E nessa fase que você tem sintoma, você consegue recuperar mais o vírus e cultivar. Certo? Então, tem essa correlação entre você cultivar, né, probabilidade da cultura positiva, né, de acordo com a quantidade de vírus, aqui o CT ficou mais baixo embaixo, né, quanto mais baixo, maior a quantidade de vírus. E o início dos sintomas, parece que confirmou aquele estudo anterior, e isso aqui até ditou política de como a gente deve fazer para interromper o isolamento da pessoa que tem cultura. Isso foi publicado pelo CDC, inicialmente eles publicaram isso aqui em abril, 30 de abril, depois eles mudaram para dia 3/6, eles atualizaram. Então, eles têm duas diretrizes, o que o CDC fala é que as duas estão válidas, né? As diretrizes são uma estratégia embasada em testes, a outra é clínica. A embasada em testes fala assim, olha, você libera o paciente do teu isolamento quando ele tiver 2 PCRs negativos, um resultado de 24 horas entre cada um, após 14 dias do início dos sintomas, de quem tem sintomas. Se tiver 2 PCRs negativos, você libera. Não tem risco, eles acham. E a outra embasada em sintomas é pelo menos 10 dias após o início dos sintomas ou 72 horas após o término dos sintomas, se tiver mais longo. Né? Não vai ser antes de 10 dias, tá certo? Baseado naqueles estudos mostrando que talvez você não tenha um vírus infectante depois desse período. E também porque nem todo mundo vai ter PCR nessa abundância para poder liberar o paciente. Tem intuição aqui em cima, a gente não sabe também. Ó, vou mostrar um caso aqui. Metade dele é verdadeiro, né? Porque foi uma colega de Niterói que me perguntou. Né? Ela falou assim, eu tenho uma paciente, essa paciente é uma médica. Ela tem 28 anos, ela praticamente não teve sintoma, né? 7 dias, o PCR está positivo no 14º dia. E ela quer voltar a trabalhar, né? O que eu faço? Né? Ela já tem 14 dias, né? Aí, a médica que está atendendo a outra médica discute, né, com o especialista e fala assim, vamos interromper o tratamento, né? Não tem risco. Eu acho que não tem risco mesmo, né? Mas vamos interromper o tratamento? E essa médica volta a trabalhar com máscara, por autorização do médico assistente, mas no 21º dia o PCR ainda está positivo, isso é verdade. Aí, olha o que acontece, isso aqui é hipotético. Esse paciente, essa médica, atende um paciente de 55 anos, obeso, e logo depois esse paciente morre de Covid. É claro que provavelmente ele não pegou Covid dessa médica, mas ele morreu de Covid, e a filha do paciente sabe que a médica estava com PCR positivo e processa essa paciente, essa médica que liberou, né, que vai falar que não, eu fui liberado pela minha médica. A médica falou assim, não, mas eu discuti o caso com um especialista, com um virologista, o que o juiz vai falar? Não sei. Então, a gente tem que estar preparado para um momento novo em que a gente vai ter algumas implicações até legais com relação a essa doença, né? E aí o CDC, a Organização Mundial de Saúde, em um determinado momento, falou, olha, quem não tem sintoma não transmite, né? E logo depois alguns estudos desmentiram isso daí, né? Não é verdade, né? Então, a grande parte das pessoas não tem sintomas e são essas que fomentam a epidemia. A epidemia ela é feita basicamente da transmissão de quem não tem sintomas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber.
E aí a gente tem esse negócio das gotículas, microgotículas, aerosóis. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês que é interessante, que é o ambiente hospitalar. A gente sabe que muitas infecções acontecem em ambiente hospitalar, principalmente entre profissionais de saúde. Isso aqui é um hospital de Wuhan. Olha o que eles viram. 75%, isso na UTI, dos maus estavam contaminados. Na enfermaria, um pouco menos. Latas descartáveis na UTI, 60%. Na enfermaria, não tinha. Grade, 42% na UTI, não tinha na enfermaria. E nas maçanetas também tinha o vírus, né? Então, você tinha vírus viável em muitas superfícies nesse ambiente hospitalar. Olha, universidade, hospital universitário, tá? Olharam só o que estava acontecendo com os pacientes. 76% dos pacientes que tinham Covid tinham vírus nos objetos pessoais. Telefone celular, controle remoto, estava no banheiro, superfície do quarto, mesa, cama, grade, bordas de janelas. O ambiente hospitalar está contaminado. A área comum do hospital está contaminada. É onde a gente tem contato, né? Onde a gente toca, onde a gente leva esse vírus para a mucosa, certo? E aí tem esse negócio, né, de que ele pode vir para o ar também. Essa é uma coisa interessante. A palavra vírus, ela veio do comecinho da Idade Média. É latim. Significa fluido venenoso que vem pelo ar, né? E aí, nessa mesma época, eles falavam que provavelmente a última coisa que acontecerá na sua vida é ter contato com o vírus, né? Coisa que parece até atual, né? Dá um medo. Mas eu não sei se o ar também é tão perigoso. Agora, vamos começar a falar um pouquinho de tratamento, né? Tem uma coisa que a gente sabe, né? Sinal e sintoma de doença infecciosa, ela é proporcional à quantidade de inflamação. História natural de uma pneumonia, um pneumococo, no menino de 16 anos. Em 5 dias ele está morto ou está curado. A inflamação é tão grande e ele resolve aquilo tão rapidamente, né? Que é muito dramático, pode ser muito dramático. O mesmo pneumococo no pulmão de quem tem AIDS fica 6 meses para começar a dar sintoma, né? Aspergilos e leucemia mieloide aguda. Na hora que você sai da imunossupressão, o paciente morre de pneumonia por aspergilos. Ele já estava lá, mas é na hora que você inflama que você vai ter sinal e sintoma. E aí, nesse caso, a gente tem duas coisas, né? A gente tem a lenha e tem a fogueira. A gente tem o vírus e tem a inflamação. Como é que a gente lida com isso com relação ao tratamento, né? A gente tem que apagar o fogo. Mas será que se a gente não tirar a lenha, a gente vai resolver o problema, né? E esse patógeno, né, ele está causando uma inflamação e ele vai mudando de lugar, né? Ele está inicialmente em mucosa respiratória, depois ele vai para outros órgãos mais profundos. Olha, a influenza, ele infecta célula epitelial e célula pulmonar profunda. Esse vírus não. Eu tenho um colega que está descrevendo a presença desse vírus em retina, né? Então, a gente nunca viu um vírus que tivesse um período de incubação tão grande, um período de doença tão prolongado e pegasse tantos órgãos e tecidos, né? E aí, como é que a gente faz com a inflamação? A gente tem vários recursos, tem vários estudos mostrando que a gente pode lidar com a inflamação. Por exemplo, heparinização, né? Parece que se você heparinizar a pessoa, você salva vírus. Olha, a mortalidade, quando você não hepariniza, é maior do que quando você hepariniza, certo? Nem sempre. Depende do dedímero. Se você usar heparina para quem tiver dedímero normal ou dedímero um pouquinho alto, você mata o paciente. A mortalidade é maior na hora que você hepariniza. Então, a gente tem que saber quando usar, quando apagar a fogueira, quando jogar água, sem afogar o doente. Então, o dedímero seria um fator importante, né? O dedímero está alterado, muito alterado, por exemplo, em quem tem HIV, e a gente sabe que isso acontece por ativação plaquetária, e as plaquetas ativadas, elas soltam 7 interleucinas que dão uma grande inflamação, né? Então, é um sinal de inflamação. Você tem que usar o dedímero, por exemplo, para heparinizar essas pessoas, senão você acaba sendo iatrogênico. Mesma coisa com a dexametasona. O Recovery Drive foi muito falado, ele não está publicado ainda, né? Mas olha, 11.500 pacientes, tá
certo? E aí, eles usaram dexametasona, o critério era esse daqui de entrada, e não fica muito claro, porque eu vou falar porque não fica claro. Critério de internação, hipoxemia e inflamação, PCR alto. E deram dexametasona e veio por 10 dias, tá certo? Quem estava grávido teve benefício. Quem tinha ventilação mecânica, mortalidade caiu em 35%. Tinha insuficiência respiratória e não tinha ventilação mecânica, o benefício foi menor, mas existiu, mortalidade menos 20%. Se não tinha hipóxia, não teve nenhum benefício. Né? Agora, entendo os que não tinham hipoxemia era um critério de entrada. Mas, enfim, é o que está escrito no estudo que está embargado ainda, né? No release do estudo que está embargado. Parece que diminuir a inflamação é boa. Mas você sabe o que acontece? Esse vírus, ele destrói linfócitos. A gente não vê vírus que destrói, o HIV destrói linfócitos, mas outros vírus respiratórios não. Eles destroem linfócitos por uma ação direta e por apoptose. Linfócito T, linfócito B, você tem linfopenia, né? Tem até um estudo mostrando que quando você tem linfopenia, que é um sinal de gravidade, se você usar timosina A, que aumenta linfócito, você salva vidas. É um estudo mal feito, mas tem um estudo chinês assim. Agora, corticóide dá linfopenia também. E uma coisa que a gente não quer numa infecção dessa é que a pessoa fique linfopênica, porque linfopenia é um sinal de gravidade. Então, vai servir para todo mundo? Não sei, a gente precisa olhar direitinho também. Né? E aqui tem um estudo que usou o anti-IL-6. Né? Olha, o IL-6 nunca esteve tão alto numa patologia como na Covid-19. É muito alto. Né? IL-6 é um marcador ruim, né? Uma resposta ruim do corpo. Né? E aí eles usaram, né, o tocilizumab, que é um anti-IL-6, e na verdade melhorou muito, tá certo? Melhorou muito. Só que, para resumir a história, os pacientes que usaram o tocilizumab tiveram mais infecção secundária, tiveram mais pneumonia, melhora, salva vidas, mas aumenta o teu risco. Né? Então, de novo, né, apagar a fogueira tem que ser com cuidado. O mais interessante, talvez, seria você agir diretamente no patógeno, tirar lenha, né? Bom, isso é minha opinião, tá? É meu bias. Não sei se eu estou certo. O que a gente tem de medicamentos hoje em dia, né? A gente tem medicamentos que agora a gente entende que eles agem em diferentes etapas do ciclo de replicação do vírus. Isso aqui foi um paradigma que foi quebrado com o HIV, né? O HIV, há muito tempo atrás, fez uma coisa que ninguém fazia. Ele estudou o ciclo de vida do vírus dentro da célula e começou a desenhar moléculas para inibir cada etapa do ciclo replicativo do vírus. O paradigma é, a gente vai achar um medicamento anti-infeccioso na natureza, num extrato, né? Hoje ninguém mais vai achar um medicamento antirretroviral no fundo do quintal. Não vai, a medicina é outra. E aí, isso começou a ser feito também para hepatite C, para vírus sincicial respiratório, e aparentemente a gente está entendendo isso também com o Covid. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, a interação do vírus com um receptor da ECA2. E aí tem uma molécula que pode interferir nesse receptor. O Abdol vai lá e se liga e impede o vírus de entrar na célula. Você tem também a interação do vírus com esse outro receptor, essa proteasezinha aqui, e você tem o camostat que pode interferir aqui. Aí, na hora que o vírus entra na célula, existem outros medicamentos com mecanismos ainda não bem definidos, né, como a cloroquina, a ivermectina, a nitazoxanida, que impedem a entrada também do vírus. Né? Olha que interessante, a nitazoxanida e a ivermectina são antivirais, eles, na verdade, não é essa a vocação deles, a gente sabe, né? Eles são antiparasitários, mas eles são antivirais também de espectro amplo, tá certo? Existem muitos estudos, por exemplo, com a nitazoxanida, que mostra que ele não só inibe a entrada, mas ele aumenta o interno. Ó, vou contar a história do interno para vocês. Há muito tempo atrás, começou a perceber que quando um vírus entra numa célula, o outro não consegue entrar. Então, ele bloqueia a entrada de um segundo vírus. E esse mecanismo foi definido como mecanismo de interferência. E todo mundo achava interessante esse mecanismo de interferência. Aí eles viram que a interferência era secundária a uma melequinha que a célula produzia, e eles chamaram essa melequinha de intérfero. Então, o intérfero, ele tem uma propriedade antiviral ampla, e a gente já usou e usa intérfero para matar vírus, para fazer essa interferência.
A nitazoxanida, ela aumenta o interferon. Então, ela teria talvez um mecanismo duplo aqui. Será que isso é importante? Não sei. Talvez a gente tenha que testar. Você tem também depois a produção de proteínas. As proteínas vão ser clivadas. Elas são clivadas com uma enzima chamada protease. E os inibidores de protease que a gente usa para o HIV, eles agem in vitro contra o SARS-CoV-2. Lopinavir, darunavir, atazanavir. Lopinavir e darunavir não deram certo em estudos clínicos. O atazanavir deu certo em estudo pré-clínico, mas não foi testado ainda. E depois, o vírus vai usar essa maquinaria celular para a polimerase dele duplicar o RNA, né? E aí você tem medicamentos como ribavirin, remdesivir, favipiravir, né? Que é um medicamento que está vindo lá do Oriente. O remdesivir, da Gilead, já foi estudado, né? Os primeiros estudos mostraram que ele não estava funcionando bem. Depois teve um estudo que mostrou que ele traria um benefício melhor. É o único estudo que mostra que, na verdade, você pode ter um efeito antiviral mais definido, né? Mas sabe o que eu acho? Pela história que a gente tem dos outros antivirais, não vai ser uma monoterapia que vai resolver esse problema. Normalmente, para a gente matar vírus de forma definitiva, a gente tem que combinar antivirais com mecanismos de ação diferentes. De novo, é minha opinião, minha intuição. Não sei se vai ser a verdade. Porque o remdesivir, na verdade, ele tem uma resposta modesta. Vou falar de outros tipos de tratamento, e para isso, a gente tem que até entender um pouquinho o ciclo de vida desse vírus, né? Para entender a imunidade, para entender como é que funcionaria, por exemplo, plasma de convalescente. Olha como é que funciona. Esse vírus, ele entra na célula, ele vai para dentro por endocitose, libera o RNA, vai lá no complexo de Golgi, começa a fazer as proteínas e começa a fazer a sua fita e começa a brotar. Na hora que ele brota, ele é captado pela célula dendrítica, né, que é o apresentador profissional de antígenos. De acordo com o HLA do hospedeiro, a célula dendrítica vai lá, corta pedacinhos dessas proteínas e leva para o CD4, o mestre da imunidade. E ensina o CD4. O CD4 manda mensagens para o linfócito B e fala assim, olha, faz anticorpo, neutraliza, paralisa esse vírus. E o CD4 vai lá e ensina para o CD8. E o CD8 vai lá e destrói a célula que tem o vírus, antes do vírus brotar. Então, essa é a imunidade humoral, essa é a imunidade celular. Qual que vai ser mais importante, né, para a gente se proteger? Ou numa vacina? A gente não sabe ainda. Talvez seja celular, vou mostrar para vocês. A gente produz anticorpos, só tecnicamente, a gente tem anticorpo que é definido como de alta afinidade. Conforme o tempo vai passando, o anticorpo vai ficando mais maduro. Na hora que ele fica mais maduro, ele se liga com uma avidez maior, né? E a gente, às vezes, até usa isso aqui para saber se a infecção é mais recente ou não, né? Os testes de avidez. Isso depende da afinidade do anticorpo. Eles têm aqueles anticorpos que simplesmente se ligam ao vírus, mas eles não neutralizam, são importantes para diagnóstico. E o que a gente quer é anticorpos neutralizantes, aquele que se liga e paralisa o vírus, certo? Então, qual que seria a perspectiva? Você ter uma infecção viral, produzir anticorpos neutralizantes e curar. Se isso acontecer, você vai ter uma imunidade permanente, você pode até ter uma vacina, porque isso já aconteceu de forma natural, a gente pode fazer isso de forma artificial, e até usar o anticorpo para tratamento. E aí você teria, com a vacina e com a imunidade permanente, aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho, e aí você tem o fim da pandemia, né? Essa é a perspectiva que é legal. Imunidade de rebanho, a gente consegue de duas formas, né? Ou você faz uma vacinação, por exemplo, com o vírus vivo atenuado, né? Pólio. E aí você não precisa vacinar todo mundo, porque cada pessoa vacinada transmite o próprio vírus e você vai imunizando o rebanho. Ou então, de forma natural. Todo mundo se infecta, e aí, olha, esse vermelhinho é quem tem a doença, o branquinho é o suscetível. O vermelhinho vai passar para o branquinho, a não ser que aqui no meio tenha muita gente que não deixe. São aqueles que já estão protegidos, já tiveram a doença, ou já foram vacinados, e não pegam a doença, impedem esse fluxo da doença. Isso é imunidade de rebanho. Só que é o seguinte, se você precisar de 95% das pessoas para ter uma imunidade de rebanho, de forma natural,
é uma catástrofe, né? Num país de 220 milhões de pessoas, vai ter 2 milhões de mortes, né? Não dá, né? Ninguém disse também que a gente não vai ter 2 milhões de mortes. Eu acho que não, mas ninguém disse. Agora, se esse daí for menos, 80, 60... Bom, tem um modelo aqui que é muito interessante, que fala que é concebível, por esse modelo matemático, né, que você tenha, eles calcularam um negócio chamado coeficiente de variação, que se for entre 2 e 3, que você precisa ter só 20% das pessoas infectadas por SARS-CoV-2 para ter imunidade de rebanho. Né? Se isso for verdade, uma coisa bem mais confortável para a gente. E aí, como é que é essa produção de anticorpos? Né? Você tem uma infecção viral, você tem essa inflamação, e aí você tem a produção de anticorpos, tá certo? E aqui esse estudo, ele tentou ver o seguinte, pegou gente que tinha sintoma e gente que não tinha sintoma, e fez algumas perguntas. Será que quem tem sintoma tem mais vírus, produz mais vírus? Não, é igual. Se você olhar os assintomáticos e sintomáticos, a quantidade é exatamente igual. Outra pergunta. Será que quem tem sintoma vai ter o vírus se multiplicando de forma mais prolongada? Vai colocar os outros mais em risco? Não, é o contrário. Quem tem pouco sintoma vai ter o vírus de forma mais prolongada. Possivelmente colocando os outros mais em risco. E os anticorpos? Né? Os assintomáticos produzem menos anticorpos do que os sintomáticos. Tanto IgM quanto IgG. Né? E isso é diferente. Olha, 40% das pessoas assintomáticas não vão produzir anticorpos. Isso acontece em 12% dos sintomáticos. Então, não adianta a gente querer ficar fazendo teste de anticorpo nesse momento, que a gente não vai ter uma ideia de quantas pessoas foram infectadas, porque 80% das pessoas são assintomáticas, e essas assintomáticas não têm anticorpos. Será que elas não têm anticorpos porque o nosso teste é ruim ainda? É o que eu acho. Nem o ELISA de primeira geração para HIV, de uma janela imunológica enorme, né? E aí você não conseguia detectar. Será que é isso que está acontecendo? Eu não sei. Pode ser que seja, que o teste não seja bom ainda. E tem mais, os anticorpos decaem. Tanto nos sintomáticos como nos assintomáticos, rapidamente você perde os anticorpos. Né? É uma coisa, talvez não seja tão comum. Então, você tem infecção viral, tem inflamação, vai produzir o IgG, isso daqui não é dependente da quantidade de vírus que você tem, mas sim da quantidade de inflamação que você teve. Se tiver sintoma, maior chance de você ter anticorpos. E olha isso aqui, olha, que interessante, para a gente ver como a coisa funciona. Eles pegaram um paciente índice, a pessoa tinha sintoma, e aí ela ia para casa. Esse paciente índice provavelmente ia infectar as pessoas de casa. A infecção se dá dentro do domicílio. E eles foram ver as pessoas que estavam dentro de casa, as pessoas que estavam dentro de casa não tinham sintoma. E aí eles olhavam a imunidade celular, né, era um L-spot, e a imunidade humoral, IgG. Imunidade celular, você pega a célula, coloca um pedacinho do vírus e vem interferondo. Então, o paciente índice, ele sempre tinha anticorpo e imunidade celular. Nessa casa, ele infectou essa pessoa. Como é que eu sei? Porque tinha imunidade celular, mas não tinha anticorpo. Mesma coisa aqui, nessa casa. O paciente tinha os dois, quem pegou em casa não tinha anticorpo, mas pegou a doença. Nessa outra aqui, tinham 3 pessoas, 2 tinham anticorpo e imunidade celular, a outra não pegou a doença, aparentemente. Que mesma coisa, uma não pegou, mas a história é sempre a mesma. A pessoa pega e não tem anticorpo, certo? Então, é uma coisa que é consistente. Não dá para você esperar que a pessoa que se infectou tenha anticorpo. E isso daí fura qualquer previsão que a gente faça com relação à imunidade de rebanho, à quantidade de pessoas que estão infectadas. Tá? E aqui, é claro, né, minha expectativa. Eu queria que os testes melhorassem e a gente começasse a detectar que todo mundo tem anticorpo, tá certo? Porque senão pode não ser bom, né? Porque o ideal seria que a gente se infectasse e ficasse imune. Mas será que daqui a um ano eu vou estar imune? Eu não sei, não chegou um ano ainda. A gente tem esse vírus 7 meses aqui no mundo, né? Eu não sei se a imunidade para coronavírus normalmente não é duradoura, certo? Mas a gente não sabe muita coisa desse vírus, tá certo? Bom, de novo, né, eles neutralizam, se eles são duradouros eu não sei ainda, porque não chegou o tempo, mas eles são neutralizantes.
Olha esse estudo aqui, pegou 175 pessoas que pegaram o plasma, fizeram um estudo, né, colocavam o vírus junto com o plasma e neutraliza. Neutraliza bastante. O anticorpo é bom para neutralizar. Esse aqui, ó, pessoas também, né, tinha gente com infecção leve, moderada e grave, e conforme você vai pegando o plasma, o tempo vai passando, ele neutraliza. Ele tem uma capacidade boa de neutralizar. Boa notícia. Se você pegar pacientes que tiveram outras infecções respiratórias, ele não vai neutralizar. Se você pegar o soro de 1 ano atrás, quando não existia ainda o Covid, também não neutraliza esse soro, né? Então, eles são neutralizantes. Será que eles duram? Olha, aquele estudo, de novo, que comparou os sintomáticos com assintomáticos. Os anticorpos neutralizantes, os anticorpos caem rápido, os neutralizantes caem rápido também. Será que eles estão caindo rápido porque sumiu o antígeno? Bom, eles não deveriam cair tão rápido. Né? Essa é a minha opinião. Né? E será que a gente perde qualitativamente esses anticorpos? E aí, a gente tem uma estratégia que tem mais de 100 anos. Toda vez que a gente tem uma doença infecciosa, que a gente não sabe como lidar, sabe o que a gente faz? A gente vai lá, pega as plasma de gente que já teve, dos convalescentes, e injeta na pessoa. A gente faz isso há muito tempo. A gente faz isso com vacina de cobra, né? Então, isso é uma estratégia. E aí, olha o que tem, né? Eu fui olhar, né, os estudos que tem, quase nada, né? Tem um estudo com 10 pacientes em Wuhan, fala assim, olha, melhora. 2 pacientes na Coreia, melhora. Não tem controle, né? 25 pacientes em Houston, fala assim, olha, eu acho que melhora e é seguro. Tem um acesso expandido nos Estados Unidos, que já tem mais de 5.000 pacientes, e eles publicam falando assim, é seguro. Não dá para falar que melhora ou não. E tem esse estudo que foi desenhado para isso. Pegou pacientes graves, com risco de vida, e usou plasma convalescente, era para usar em 300 pessoas. Quando chegou a 103, o DSMB mandou interromper, porque não funcionou. Né? Parou antes. Olha, melhorou em 40%, 1,4% é 40% de melhora, mas essas melhoras não eram melhoras emocionantes. Né? Então, se você olhar aqui, ó, no 7º dia, comparando o plasma com um grupo controle, melhora no 7º dia, 2 de 29 e 1 de 29, é igual. 14º, 3 de 29 e 3 de 29. 28º, 6 de 29 e 7 de 29. Provavelmente essa melhora é natural, sem interferência com a mortalidade. Né? Então, o estudo foi interrompido e, na verdade, a gente pensa assim, bom, será que ele não teve poder para ter uma melhora porque foi interrompido antes? Pode ser. Mas, se por acaso os anticorpos não servem para tratar, será que eles vão servir para dar uma imunidade permanente? Uma vacina? Uma imunidade de rebanho? Será que a epidemia acaba? Né? Se o anticorpo não funciona, difícil da gente ter essa resposta. Né? Talvez a imunidade que a gente precise não seja exatamente humoral, seja celular. Tá? Por exemplo, agora a gente tem evidências de que na Europa você está tendo pouca mortalidade. Mas epidemia é assim, né? Ela é cíclica. Mortalidade sobe e desce. Esse é o movimento natural da epidemia e é muito pouco tempo para a gente saber ainda. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante, esse estudo aqui sobre imunidade cruzada, né? Que é uma coisa... Olha, quando a gente teve a epidemia de H1N1, o Brasil foi o campeão de mortalidade. Ela começou nos Estados Unidos, depois começou no México, foi para os Estados Unidos, e o Brasil, o lugar que mais morreu gente no mundo foi o Brasil. Certo? Mas teve uma coisa interessante. As pessoas que tinham HIV, elas não tinham... A H1N1 era uma doença de gente jovem, ela era muito patogênica para quem era mais jovem, era que inflamava mais. Mas ela não foi muito patogênica, nem muito incidente em quem tinha HIV. E a hipótese era, essas pessoas tomam vacina para gripe sazonal, todo ano, elas são mais expostas, talvez elas tenham uma imunidade cruzada. Então sempre existe essa possibilidade da imunidade cruzada. O que o chinês fez? Ele falou assim, olha, ele olhou a proteína do vírus, do SARS-CoV-2, e viu que ele tinha de 12 a 25% de homologia com ou sarampo, ou cachumba, ou rubéola. Sarampo, cachumba e rubéola é vacina tríplice. E aí ele fez a seguinte hipótese. Quem tem vacina tríplice recente, que é coisa de criança e de adulto jovem, vai ter uma doença menos severa. E vai ter mais título de sarampo, cachumba e rubéola, claro. Isso bate na Espanha, na Itália, na Alemanha.
né, quem tem a vacina mais recente tem uma doença menos grave, mortalidade menor. Na hora que você deixa de ter a cobertura, a mortalidade aumenta, né? É uma hipótese. Aí, ele foi ver o título de rubéola, por exemplo, nas pessoas que estavam doentes. Ó, é mais ou menos assim: se você tomar uma vacina para hepatite B, você vai fazer anti-HBs, certo? Aí o anti-HBs, ele cai, às vezes, fica em níveis próximos da indetecção, às vezes oscilando, né? Só que se você tiver contato com o vírus da hepatite B, você tem um pico, chama booster, aumenta, né? Às vezes a gente usa isso, a gente dá vacina em quem tem anti-HBC puro, para saber se, na verdade, ele vai ter anti-S ou não, né? O booster, o que ele viu na UTI? Ele viu que as pessoas que tinham Covid grave tinham um pico de anticorpos para rubéola. Só que essas pessoas não tiveram rubéola, elas tiveram Covid, né? Então, talvez seja uma imunidade cruzada mesmo. Com a imunidade cruzada também, tem 2 estudos do clinicaltrials.gov para você usar, por exemplo, o BCG, para ter essa imunidade cruzada. O que eles perceberam? É que países que têm vacina rotineira de BCG têm menor mortalidade do Covid-19. Eles sabem também que o BCG, né, que já é um bacilo que causa tuberculose em boi, né, já é diferente. Ele aumenta a imunidade específica, né, TH1 e TH17, que é boa. Eles fizeram um estudo lá e viram que, se você vacinasse as pessoas, você tinha menor viremia para febre amarela. E nas crianças e nos idosos, né, vacinados, você tem infecção respiratória menos grave. E aí eles desenharam um estudo para fazer BCG em idoso e em profissional de saúde para ver se você tem essa imunidade cruzada. Não sei se o caminho é por aí, né? Só para mostrar o conceito, tá certo? Mas a palavra que eu mais falei hoje é não sei, né? Então, como é que a coisa... olha esse estudo aqui de imunidade celular cruzada, tá certo? Esse estudo, ele pegou pessoas, né, e fez um coquetel de peptídeos, né, de acordo com o HLA, e colocou no CD4 20 pacientes convalescentes e 20 pacientes que não tiveram a doença, não expostos, 100% de resposta celular nos convalescentes e 40% a 60% de resposta nas pessoas que não tiveram, né? E eles falam assim, ó, talvez isso aqui seja devido aos coronavírus comuns que a gente tem em contato, né? 10 a 30% dos resfriados comuns são corona, na verdade. Isso estaria protegendo a gente? Né? Algumas pessoas? Né? Talvez, tá certo? E aí, né, se você tivesse esse esquema, infecção viral, imunidade celular, não humoral, uma cura, você poderia ter uma imunidade permanente. Você pode também ter uma imunidade celular cruzada dos outros coronas, você teria uma imunidade de rebanho e terminaria a epidemia, né? Opinião minha também, né? Mas, assim, a gente ainda está na idade das trevas. A gente ainda não conseguiu saber tudo dessa doença e toda vez que alguém fez alguma previsão, deu errado, né? Sistematicamente tem dado errado, né? Então, mais para trazer as dúvidas que a gente tem do que para concluir alguma coisa que seja bem emocionante.